Fala pessoal, hoje eu vou estar ensinando como que faz a sintetização de voz, tá? Então vai ser um tutorial bem amador, tá? Mas é porque eu aprendi algumas coisas há um tempo atrás, acabei não usando, mas perguntaram lá no grupo, né, como é que faz, e eu decidi mostrar. Então eu vou mostrar como é que faz isso. Olá mundo, o nome da minha voz é Microsoft Daniel, Português, Brasil. Olá mundo, o nome da minha voz é Microsoft Maria, Português, Brasil. Tá bom? Vou ensinar os detalhes, tá? É simples de usar, porém tem algumas pegadinhas no código, tá? E eu vou falar sobre elas e passar por esses problemas para vocês entenderem. Então vamos lá. Aqui é o código completo, tá? Eu vou passar um link para esse código, então não precisa se preocupar, tá? Eu vou simplificar aqui, ó, para mostrar como que eu fiz, tá? Eu vou passar limpo também. É o seguinte, tá? A gente começa por esse aqui, ó, Get Voices, tá? Para pegar as vozes. Então, essa aqui é a interface, tá? Essa aqui é a API que a gente usa, ó, Speech Synthesis. Eu não sei se eu vou falar certo, eu acho que eu vou falar tudo errado, tá? Mas não tem problema. Então, o que acontece? Ó, a gente primeiro precisa verificar se ela existe, né? Então, ela existe, tá? Quase todos os navegadores aí existem. Eu acho que muito difícil não vai ter, mas se quiser fazer uma verificação, verifica se ele existe, tá? E você tem o Get Voice aqui, que é uma função, né? Um método, chame do que quiser. E você chama ela e ela vem aqui, ó. Tá vendo? Vem várias vozes e algumas vozes é português Brasil, tá? Então aqui, ó, Lang BTBR e tem os nomes aqui, tem outras línguas, tá? E você pode usar qualquer uma, tá? Só que para isso, tá? Aqui a primeira pegadinha eu vou tentar reproduzir, mas não é sempre que eu consigo, que é assim, ó. Na hora que a gente entra, a gente vai tentar usar ela aqui, ó, né? Ela está aqui, agora carregou, certo? Acontece principalmente quando a gente inicia, tá? Pela primeira vez o navegador, no dia, sabe? Quando a gente inicia o Windows e tal, ele não vem, tá? Então isso aqui, às vezes, vem vazio, tá? Isso aqui acontece em todos os navegadores. Acredito que é porque ainda não carregou, né? As vozes. Então, enquanto o navegador não usou e não chamou, ele não tem. Aqui, ó, aqui eu consegui, tá? Mas acontece no Chrome também, tá? E faz tempo, desculpa. E aí é o seguinte, ó, ele não vem nada. Mas se eu rodar de novo, ele vem, tá? No caso, o Firefox é o que tem menos, tá? Pelo menos aqui no meu ele tem pouquíssimas vozes, né? Tem uma padrão aqui americana e o resto é Brasil, né? E essas aqui são a mesma coisa, tá? Eu acho que só muda a origem. Uma deve ser do navegador, uma deve ser do Windows, tá? Eu não sei precisar. Mas é o seguinte, como você tem isso, tá? Isso aqui não é uma promessa, tá? Não é uma promessa. Então o que acontece? A gente não consegue colocar o wait aqui, tá? Não adianta, vai vir um array vazio. Então o que que a gente tem que fazer? A gente tem que criar uma promessa para verificar isso pra gente, tá? Então eu já criei ela aqui, ó, né? E vou detalhar, ó. O get voices, ele retorna essa promessa. Aqui eu coloco set interval, tá? Aqui eu fico usando ela aqui. Lembra? Quando a gente usa ela, ela vai carregar. Então eu uso ela aqui ao mesmo tempo que eu verifico, né, se ele vai existindo e se o tipo for função. Aí se isso aqui tudo bater, ele vai chamar ela, porque ela já vai existir, né? E isso aqui já existiria, tá, galera? O problema é que quando você roda isso aqui, ele vai vir vazio às vezes, tá? A primeira vez, na primeira vez que você tentar rodar. Então, eu verifico aqui se ele tem length. Só que o que que acontece? Eu percebi também que às vezes ele vem lá assim, ah, você tem cinco coisas aqui. Só que ele ainda não carregou internamente esse objeto. Então ainda ele não tem name. E quando você tenta pegar o name aqui, como foi o exemplo que eu mostrei para vocês, dá erro. Então é para isso que existe essa função. Ela vai aguardar esse cara carregar as vozes existirem e elas vão ter que estar carregadas. Depois disso, eu ainda coloco esse set timeout de um segundo para garantir, tá? Porque alguns testes que eu fiz, de novo, né? Não fui muitos testes que eu fiz porque eu não usei isso aqui na prática, tá? Mas eu precisei também colocar um timeout aqui. Então vai nisso aqui, se vocês conseguirem melhorar, legal, mas foi o que eu consegui fazer.
E fazendo isso aqui, né? Eu coloquei uma sync, tá? Então eu vou poder usar ela aqui assim, ó, tá? Então, vamos lá. Quando a gente colocar aqui, ó, eu vou ir pro, pro Chrome, que eu acho que é o mais padrão aí pra galera. Mas é o seguinte, ó, né? Eu vou colocar esse get voices e vou usar ela aqui, ó. Né? Então agora o voices vai existir, tá? Ele sempre vai existir por causa de todas essas etapas que eu expliquei. E por isso que ela precisa e por isso que já está carregando as vozes. Então agora tem tudo aqui, certo? Já está carregado as vozes aqui. Então o que, que a gente vai fazer? Tá? De novo, se por acaso vocês tiverem problema que não está carregando, vocês aumentem o tempo aqui, por exemplo, ou dê uma verificada na função, tá? Mas é o seguinte, aqui a gente já vai ter as vozes todas carregadas aqui. Só que isso aqui não é o que a gente quer de fato, a gente quer selecionar as vozes que a gente precisa, né? A gente só precisa das vozes do Brasil, tá? Então a gente tem que fazer um filtro normal, tá? Eu coloquei ele aqui, ó, tá? Então no Short Voices, tá? Eu criei uma ordenação de vozes aqui e eu coloquei aqui uns consoles, tá? Que eu não vou mandar com esses consoles aqui, tá? Mas o que acontece eu coloquei aqui para exemplificar, tá? Primeiro você coloca todas as vozes aqui que você acabou de carregar, né? Então você carregou aqui todas as vozes e você coloca uma lista, um array que vai filtrar o que você quer no name. E aqui a lista de preferência, ela vai ordenar colocando na ordem que você prefere que seja lido, né? As vozes que você mais gosta. Tá? Então, basicamente é isso. Então, aqui, ó, primeiro ele verifica o filtro, ele remove as que você não vai usar, né? Então, no caso, vai remover o que não é Brasil, o que não é Brasil sai, e aqui ele ordena na lista, na preferência que você quer, tá? E essa aqui é a preferência que eu quis, ó, tá? Então, vamos colocar ela aqui. Aqui é normal, tá, galera? É um filtro e um short, tá? Aqui é a função do short, né? Que eu tô passando aqui, ó, para converter a entrada num ponto, né? Para fazer uma pontuação, mas no fim é só para você ordenar aqui. Mas vamos ver isso aqui funcionando, tá? Então, eu vou colocar aqui. Então, eu vou fazer o seguinte, ó, né? Eu vou colocar voices é igual get voices, certo? Com a wait, né? Aí eu vou selecionar as vozes aqui. Beleza, selecionou aqui. O que eu vou fazer agora? Eu vou pegar e vou sortear aqui, né? Short, ordenar, né? Então, eu vou ordenar o seguinte, ó. Eu vou fazer primeiro as etapas, tá? Ó, eu não vou mudar nada. Eu vou mandar fazer nada. Então, ele só vai vir as mesmas 21, né? Agora, eu vou falar o seguinte, ó. Eu quero tudo... Tem que ser array, tá? Eu quero tudo que tem a palavra Brasil. Agora ele vai filtrar, tá vendo? Começou com 21 e saiu duas, ó. Tá? Só que o que acontece? Eu até vou voltar para o original aqui. Ó, voltar para o original. Eu não, tem algumas, tá? Da Google que tá Brasil com S, tá? Então tem que ser assim, tá? Aqui, ó. Tá vendo? Aqui é Brasil, Brasil, aqui é Brasil, tá? Então muda aqui. E aí, agora você vai ter essa listinha aqui com essas três, certo? Essas três que você vai ter, ela vai vir na ordem que o navegador mandou. E não é a ordem que você prefere, tá? Então você coloca aqui, por exemplo, aqui tá Daniel, Maria e aqui Google Português. Na verdade, isso aqui eu percebi que é a mesma coisa, tá? Mas enfim, você consegue colocar na ordem que você quer. Então, por exemplo, vai aqui, no caso, você pegasse aqui, né, o primeiro, eu ia pegar a voz do Daniel, tá? Só que eu quero pegar da Maria, né? Eu não sei como é o navegador do cara, qual que vai ser a ordem. Então eu coloco aqui, né? Coloco um array aqui. Eu prefiro primeiro a Maria. O que que vai acontecer, tá? Ele vai ordenar esse array. Agora veio duas porque eu tirei aqui, tá? Brasil. Ó, o que que vai acontecer? Ele vai dar uma ordenação. E se tiver a palavra Maria aqui no name, ó, aqui no name, então ele vai ganhar um ponto, entendeu? O que tiver aqui, ó, ganha um ponto, aqui ganha dois, né? Então aqui ganha 2 pontos. O que tiver o menor ponto vai para cima, tá? Então é por isso que essa ordenação funciona, tá? Então você coloca a voz que você prefere e a segunda voz que você prefere e assim em diante, tá? Agora
tá? Eu já vou falar sobre essas outras vozes, tá? Que tem no Edge, só no Edge, tá? Eu acho que é da Windows, essas vozes. Tá? Pelo menos no Windows, tá? Que eu testei, tá? Eu não testei isso aqui no Linux, não testei no Safari e no Mac. Mas vamos lá. Ó, vamos de novo. Eu vou pegar todas as vozes e vou sortear por essa ordem aqui. Como no Chrome não existe essa Francisca, não existe o Antônio, não vai fazer diferença, tá? Então, a gente vai ter essa ordem aqui, tá? O voices vai ficar aqui, ó. A gente tem essas vozes na ordem que eu quis, tá? Então, o que acontece? Agora, é só pegar a primeira, que é a que eu quero. Então, das vozes, a voz que eu quero é a primeira, porque eu já ordenei, tá? Então, a voz que eu quero aqui, no caso, é a voz do Daniel, tá? Agora, a gente precisa fazer ele falar, tá? Para ele falar isso aqui, ó, tá? Você cria uma fala, tá? Com esses sínteses, eu não sei nem falar isso aqui, o tirem, não sei como é que fala. E você tem propriedades, tá? Eu coloquei as propriedades padrão, o valor padrão, né? Volume, o padrão é 1, rate, o valor é 1 e pitch, o valor é 1. Aqui no voice, tá, ele recomenda, tá? Aqui nessa API, ele recomenda você colocar lang. Então eu pego o seguinte, eu pego o lang da própria, aqui se você olhar na voz, ele já tem um lang aqui, ó. Aqui, ó, lang, tá? Então eu pego da própria voz, tá? E aqui ele percorre o seu objeto, tá? Eu já vou mostrar isso aqui e manda ler, tá? Então como é que fica? Fica aquilo que eu mostrei no começo, tá? Você coloca esse objeto aqui, ó, esse objeto, né? O objeto de fala, coloca o que que você quer falar aqui, a voz que você quer, tá? Então, no caso, eu já tô com a voz aqui, já tô com a voz aqui do Daniel. Então, ó, vou criar um objeto que a voz vai ser a voz do Daniel. E aqui, ó, são os valores que eu testei, tá? O volume é de 0, é mudo, 1 é o máximo, tá? É o 100% do navegador, que é variado aqui. E, e o rate é a velocidade, tá? E o pitch eu acho que é o tom, é alguma coisa assim, tá? Vocês testem. Eu testei com esses valores, tá? Essa escala de valores, o mínimo e o máximo, porque foi o que funcionou para mim, tá? Vocês podem brincar aí. Só que é opcional, porque o padrão é um, então você não precisa colocar nada disso porque eu já coloquei lá. Então o que que vocês precisam na verdade? Vocês só precisam do texto e da voz, tá? Então, e se for voice voice, não precisa duplicar, né? Pode ser assim. Então, o que que acontece? Ó, aqui já vai estar falando, né? Aqui no caso, eu coloco a função, na verdade, colocar aqui, ó. Né? Eu tenho que mandar esse objeto para ele falar, né? Então, vamos mandar para essa função de fala. Olá mundo, o nome da minha voz é Microsoft Daniel, Português, Brasil. Agora, ó, volume baixinho, né? Olá mundo, o nome da minha voz é Microsoft Daniel, Português, Brasil. Ó, o pitch. Olá mundo, o nome da minha voz é Microsoft Daniel, Português, Brasil. Então, aqui a gente vê que fica mais agudo, né? E aqui no rate é velocidade, tá? Fica mais rápido. Olá mundo, o nome da minha voz é Microsoft Daniel, Português, Brasil. Tá bom? Então esse aqui é o básico, tá? Então no fim das contas, galera, para usar é o seguinte, ó, você vai precisar dessas funções se você quiser essas facilidades que eu coloquei, tá? E aí você define elas, ó. Você define elas, beleza? E aí você usa, tá? O recomendado, tá, é que se você for usar, coloca essa função aqui para rodar logo na hora que o cara entrar no site, tá? Para já deixar carregado, prontinho. E aí depois é só você usar. Você manda aqui todas as vozes, tá? Você só pega esse aqui uma vez, na verdade, né? Você pega uma vez só. Você pode colocar all voices para pegar uma vez só. Depois, né, você coloca aqui as suas vozes, que é as vozes filtradas, tá? Para você não ter que rodar isso aqui de novo, porque tem um set intervalo. E aí você coloca a voz de preferência. Eu vou mostrar isso aqui nos outros navegadores porque é interessante também, tá? Então, vamos lá, ó. Eu vou colocar aqui no Edge. Olá mundo, o nome da minha voz é Microsoft Daniel, Português, Brasil. Tá, agora é o seguinte, tá? Eu não quero aqui no Edge, tá? Eu acho que ele pega todas as vozes do Windows, tá?
Então, ele tem muito mais vozes e isso é mais interessante. Ó, a gente vai pegar aqui todas as vozes, ó. Tá vendo? 305, muito mais vozes que o Chrome, certo? E aqui a gente tem muita coisa também, tá? Também a gente vai ter muita língua nada a ver aqui, ó. Catar, né? Bósnia, e vai indo, Taiwan, tá? Mas aí, de novo, né? Se aplica o filtro, né? Quando a gente fizer o filtro aqui, ó, né? Aqui vai ter 4 vozes, tá? Que tem Brasil, tá? Aqui, ó, Daniel, Maria, Antônio e Francisco. Por isso que eu gosto do Edge nesse sentido, tá? Ele vai ter essas vozes que são muito superiores, tá? Então vamos usar ela aqui, ó. Vamos mandar ele ler isso aqui, né? Então, pera aí que eu acho que eu tenho aqui no histórico, né? Não. Então vamos lá. Ó, eu vou mandar ler isso aqui. Só que primeiro eu tenho que pegar a voz, né? Pera aí. Ó, voz. Eu tenho que fazer o filtro aqui, ó. Pegar essa voz que eu gosto. E a deixar Antônio na segunda, porque eu vou usar na sequência para vocês verem, tá? Por isso que a gente deixa assim, tá? Porque aí pega as melhores vozes para quem tiver no Edge, tá? Então vamos pegar tudo aqui de novo. E vamos mandar ler aqui com essa voz mesmo. Opa, tem que colocar aqui, né? Aqui e mandar ler, né? Na verdade, podia colocar direto aqui dentro, né? Mas vamos lá. Olá mundo, o nome da minha voz é Microsoft Francisca Online, natural, português e Brasil. Legal? Agora vamos trocar aqui. Agora eu quero Antônio como a primeira. Certo? Agora vamos mandar ele ler. Para ele ler, para ele ler isso aqui. Olá mundo. O nome da minha voz é Microsoft Antônio Online, natural, português, Brasil. Tá bom? Então, você pode verificar, né, se o navegador é o Edge, tá? Tem isso aí no Stack Overflow, eu pus. E aí você faz o seguinte, se ele for Edge, você pode só rodar, senão você pode recomendar. Se o site for muito usado a voz, você pode recomendar ele usar porque tem vozes melhores, tá? Mas basicamente é isso, tá? Então você vai poder escolher a voz de uma forma fácil, tá? Eu apanhei um pouco para fazer funcionar na época que eu fui testar. Agora eu só compilei, tá? Para facilitar para a galera. E acredito que funciona em todos, tá? Inclusive aqui no Firefox, né, eu não testei, mas é a mesma coisa também. Tem poucas vozes também, tem até menos, tem 4, né? Olá mundo, o nome da minha voz é Microsoft Daniel, Português, Brasil. Olha aqui, ó, todas as vozes que tem, né? Antes de filtrar, né? Depois eu filtrei aqui, tirou os Estados Unidos, né? E depois eu só ordenei, tá? Então aqui é ordenado pela minha preferência. É isso, tá, galera? Eu coloquei os consoles aqui para vocês poderem ver, mas na hora que entregar o código não vai ter esses consoles porque não tem necessidade, né? Os consoles são esses aqui, ó. Tá bom? É isso, valeu!